A natureza é mesmo perfeita. Você sabia que o aleitamento materno na primeira hora de vida reduz o risco de mortalidade neonatal e ainda auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o perigo de hemorragia no pós-parto? Pois é, historicamente o leite materno já foi enaltecido, mas também desqualificado. O Código de Hammurabi, a mais antiga legislação escrita de que se tem notícia, que data do século XVIII a.C., trazia uma regulamentação sobre a prática do desmame e da atividade das amas de leite. Já no século passado, o leite considerado bom mesmo e até mais indicado pelos médicos era o leite em pó. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a amamentação, os benefícios, os incentivos, as dificuldades e até a decisão de não amamentar. Com a gente aqui no estúdio hoje, a Sandra Manoeli, mãe do Israel, de 3 meses, a Aline Sudo, fonoaudióloga e representante da ONG Amigas do Peito, e a Silvia Lopes, psicóloga e doutora em ciências do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. E as 3 já tiveram a experiência de amamentar, no caso, a Silvia está tendo agora, perdão, a Sandra está tendo agora, né, com Israel, pequenininho. Eu queria começar por aí, né, como é que foi essa experiência? Aline, eu começo com você, você amamentou 2 crianças até os 3 anos e hoje está super engajada aí com Amigas do Peito, né? Como é que foi para você? Sou mãe do Arthur e da Bibiana, o Arthur hoje tem 14, a Bibiana tem 9. Na verdade, o Arthur foi até 3 anos, a Bibiana foi até 3, o combinado, mas ela virou para mim e falou: mamãe, eu não estou pronta para parar de mamar. Com 3 anos já está falando. E aí eu precisei de mais 6 meses para esse processo ser mais tranquilo para ela, né? Porque eu entendo assim, é uma relação de 2, 3 ou 4, depende de quantos bebês são, mas que vai até onde o primeiro desiste. Só que o adulto é a pessoa que consegue raciocinar melhor, entender e até entender até que ponto um sacrifício tem um custo-benefício melhor para a criança ou para ele próprio, né? Ou para ela própria, no caso da mulher que amamenta. Então, eu tenho 2 amamentados até 3 anos, já trabalhava com amamentação quando eu tive os 2. E, na verdade, acho que corroborou muito para essa coisa da maternidade real, né? Que está tão em voga, que a gente fala tanto disso. Ah, a maternidade da cartilha e a maternidade real. Essa maternidade real realmente precisa ser vista com outros olhos. A gente precisa ter mais cuidado quando vê um puerpério, não é fácil. Os meus não foram, sobre isso tudo. Eu vou te segurar um pouquinho Tudo até para a bem, gente poder tudo trazer bem. a Sandra aqui para a gente, que está nesse momento, né? Um pouco depois do puerpério, assim, como é que está sendo com Israel esse momento da amamentação? A partir dos 2 meses, eu me senti mais mãe, assim. Foi quando eu comecei a engajar a amamentação de fato. Os primeiros dias foram muito difíceis, porque ele ficou 6 dias na UTI e foi apresentado para ele uma mamadeira, que saía muito leite, um complemento. E eu tive que ficar acompanhando aquele processo de UTI. E eu só fui conseguir ter contato com ele físico no 3º dia dele nascido. Isso foi muito difícil, foi uma coisa tanto para mim, tanto para ele. E foi uma experiência muito, muito, assim, inatingível quando eu consegui, no 5º dia, colocá-lo no peito. E aí ele começou a sugar, mas aí ele não queria, porque não saía. Já tinha um contato com uma coisa mais fácil, né? Ele queria uma madeira, porque era uma coisa muito fácil. E aí era muito frustrante, eu chorava, não me sentia mãe. Não é possível, eu não vou conseguir alimentar meu filho. É claro que isso é uma experiência muito minha, não vou generalizar. Enfim, e aí eu fui insistindo. Eu tive uma ajuda do hospital, da UTI neonatal que eu estava. Os profissionais me orientaram como eu insistir, a pegada, eu ajudá-lo, como ele era pequenininho, ele era prematuro. Então, foi uma insistência, foram muitas noites. Tem sido ainda, né? Porque ele ainda conhece a mamadeira e ele espera que eu dê a mamadeira. Então, até hoje eu continuo insistindo muito, mas hoje ele já... a gente já se conhece, tem aquela coisa de aparecer um ser humano novo nos meus braços. Eu não sabia o que era aquilo, ele não me conhecia, eu não conhecia ele. E eu olhava para ele e falava: e agora o que eu faço com você, né? Vou te interromper, porque olha, esse tema a gente tem, assim, a gente precisaria de umas 5 horas para falar, né, Silvia? Assim. Bom, eu quero primeiro trazer a Silvia mãe aqui, né? Você também amamentou e está no Instituto Fernandes Figueira, que é uma referência de muito orgulho para a Fiocruz, com certeza faz um trabalho belíssimo. Como é que foi para você amamentar e o que você traz dessa experiência para o seu trabalho, Silvia? Eu amamentei muito, tive a possibilidade de amamentar muito pouco tempo o Pedro. O Pedro também nasceu prematuro, ele ficou
14 dias internado, então ele já veio para casa também com todos esses componentes de interferência na amamentação. E ele já chegou também com complementação. Na ocasião, não trabalhava com amamentação ainda, não tinha contato com isso. E hoje eu percebo que se eu tivesse recebido apoio, orientação correta, Pedro também teria uma amamentação de longo prazo. Então, hoje, quando eu me vejo na inserção, trabalhando nas rodas de conversa com mães, bebês, a gente vê que mesmo que a amamentação tenha um componente biológico, ela está muito culturalmente marcada em relação ao seu sucesso ou ao seu insucesso. E a participação de uma rede de apoio familiar, social, dos profissionais que estão junto com essa mulher nessa etapa, me parece que é fundamental para a gente conseguir efetivamente realizar o nosso desejo, o desejo de amamentar. Esse caminho parece estar se abrindo mais com as redes sociais, né? Hoje se discute muito isso, se fala muito isso e também se cobra muito, né? No caso, a Mãe Sandra, perfeita. a mãe que não amamenta, ela realmente ela não é mãe, dá essa percepção, assim, enfim, tem várias discussões aí que agora estão bem mais ampliadas, né, Aline? Como é que você percebe aí essa troca e essa questão realmente da rede de apoio? Pois é, assim, falando como amigas do peito, né, a gente trabalhava com grupos de apoio de mulheres, grupos presenciais. O advento das redes sociais acabou esvaziando esse movimento. Então, as mulheres migraram para a rede social e hoje a gente percebe um outro movimento. Elas estão começando a sentir falta do encontro, do olho no olho. A internet funciona muito bem para informação, mas você ter o olhar, você ter a presença de alguém para poder olhar e falar, não, a cartilha está desse jeito, mas aqui a gente pode adaptar de acordo com a tua realidade. Acho que isso é importante. Esse trabalho do banco de leite é super importante, né, Silvia? Que supre aí, às vezes, uma falta até que a mãe não tem essa possibilidade da produção como necessitaria a criança, né? O perfil dos bancos de leite mudou muito a partir da década de 80, porque nós, hoje, trabalhamos muito mais com a perspectiva de sermos uma casa de apoio à amamentação. A gente acredita que se a gente não apoia a amamentação, a gente também não vai ter leite para fornecer aos bebês vulneráveis que estão internados nas UTIs neonatais. Então, hoje no Rio de Janeiro, nós somos 18 bancos de leite atualmente. E a gente sempre fala, na primeira dificuldade, por favor, nos busque ajuda. Se você é desejosa de amamentar, não vivencia isso sozinha. Porque nós estamos ali justamente para acolher você, escutar qual é a sua dificuldade, que é ímpar, que é singular para cada mulher e para cada bebê, para cada núcleo familiar, para cada constelação familiar. Então, a importância de escutar essa mãe, de escutar essa família e estarmos com ela na superação da dificuldade. Então, hoje, os bancos de leite, eles estão abertos a toda mulher com dificuldade de amamentação. Vai além da ideia de oferecer e fornecer esse leite como um produto para a criança que não está tendo esse acesso direto com a mãe. Mas nem sempre a mãe tem acesso a isso. Por exemplo, eu tive dificuldade de amamentação e não foi me apresentado estudo, por exemplo. Assim, eu pensando longe, poderia existir uma regulamentação, algo mais sério, que apresentasse isso aqui para, olha só, procura agora esse órgão que vai te ajudar, que você vai fazer pergunta, que você vai... É claro que a gente sabe que a gente precisa ir à busca de soluções. Mas no puerpério fica até bem complicado, exatamente. né? Eu, pós-parto, lá, sozinha, com o neném no colo, eu ia para o Google e perguntava para o Google o que fazer quando o neném para de mamar. Eu achava que estava sufocando ele com o meu seio. E assim, eu não sabia que ele só estava descansando. Aí eu fui entender que ele estava descansando. Ninguém me falou isso. Então, assim, de repente, se a gente conseguisse, aí uma coisa que passou pela minha cabeça agora, algo que após o parto chegasse para a gente e falasse assim, olha, você tem essa estrutura para contar. A gente sabe que existe, mas a gente precisa ir atrás. E nem sempre o pós-parto te deixa ir atrás de alguma coisa. A gente está muito assim. Ainda mais quando você está sozinha, né, Sandra? Eu quero até trazer, eu vou te interromper porque a gente precisa fazer um intervalo. Eu acho até que a volta depois que a gente assistir uma matéria, vai ser um momento ideal para você trazer essa sua experiência, que como a própria Silvia falou, é importante essa rede de apoio, né? Ela é obviamente importante. Você ficou sozinha a partir do 8º mês de gestação. Acho que é uma história para você compartilhar com a gente, porque não é só a sua, né? Ela é bem comum. No próximo bloco, você vai conhecer o desafio da Paula para conseguir amamentar o João. Não sai daí que a gente volta rapidinho.
Estamos de volta conversando sobre a amamentação. Agora você vai conhecer a Paula, mãe do João, e o desafio que eles enfrentaram pela amamentação. O João adora estar nos braços da sua mãe, principalmente quando chega a hora de mamar. Se sente acolhido e protegido. Mas para eles, a amamentação não foi um ato tão simples como parece. O João demorou muito para acertar a pega. Então, durante quase 3 meses eu tive dor, uma dor que me impossibilitava quase de sair, porque colocar a roupa era muito difícil. A pega não ficava perfeita, eu tinha muito leite, aí eu tive mastite, tive abscesso, tive que fazer uma cirurgia e a gente ainda não entendia, porque todo mundo falava que a pega estava perfeita, mas não estava. E aí, acho que quando a amamentação não flui perfeitamente, né, aí vem uma busca de você conseguir apoio. E aí essa busca acho que foi bem complexa, assim. Num primeiro momento a gente foi muito bem atendido no Fernandes Figueira. Me ajudaram bastante com informação, mas mesmo com a correção deles, a pega não ficava perfeita e aí a gente não entendia o que estava acontecendo. Esse período foi muito difícil, porque o pós-parto já é um momento delicado para a mulher. Acho que muitos hormônios estão em jogo. Também tem uma idealização, né? Na minha cabeça não tinha espaço para uma dificuldade de amamentação. Meu filho ia chegar, ia mamar. Não fazia ideia tudo que podia ocorrer. E então, assim, era muito difícil. E a questão da mamadeira, às vezes, se eu precisava dar uma mamadeira pro João, eu dava uma mamadeira chorando, tanto que a gente arrumou outros recursos, porque eu tinha muito medo dele largar o peito em função da mamadeira, né? Então, o João foi alimentado um tempo por sonda, e a sonda também, na maioria das vezes, no dedo, indicação da fono, para não correr o risco dele largar o peito, né? Aí a gente chamou uma consultora de amamentação, que era a fono. Depois de percorrer um caminho, a gente chegou à conclusão que ele tinha freio de língua curto, aí a gente precisou fazer uma cirurgia e aí a partir desse momento a amamentação começou a fluir perfeitamente e aí ele passou a mamar só no peito. E acho que uma coisa que me apoiou muito até nessa busca de informação foram os grupos virtuais. Tem um grupo virtual de amamentação que eles passam muitas informações, a gente tem acesso a muitos textos que acho que vai encorajando a gente a buscar um caminho e a acreditar que pode dar certo, assim. Na minha construção do que é ser mãe, passava pela amamentação. Não acho que precisa passar para todas as mulheres, acho que cada mulher tem direito de escolher. Mas para mim passava por isso, passava pelo vínculo, passava pelo afeto, passava por uma praticidade também, que eu não conseguiria me imaginar tendo que carregar a mamadeira, carregar leite, esterilizar a mamadeira. Acho que tinha a ver com o meu estilo de vida e o que eu imaginava. E o pai Leonardo, como será que viveu esse momento? O que eu sempre tentei foi deixar o ambiente menos estressado possível, né? Que ela precisasse se preocupar com menos coisas, menos questões cotidianas, com menos questões de, por exemplo, esquentar o almoço, era, né, arrumar a casa, fazer as compras, era tudo que eu podia fazer para deixar esse ambiente o mais leve possível, para ela poder se dedicar exclusivamente ao João, né? E a questão da amamentação foi um pouco o que eu pensei, assim, né? Esse papel de suporte. E acho que eu vivia muito como uma segurança, assim, eu tinha uma segurança. Tem um trecho, assim, né? Um momento que foi quando o João foi fazer o freio de língua, que eu já nem sabia se era para fazer ou não, e aí ele foi firme, assim, não, vamos fazer, a gente já tentou tudo, vamos fazer, assim, então me passava essa segurança, esse cuidado e essa segurança, isso foi fundamental, acho que sem esse apoio eu não conseguiria. Você viu que a Paula pediu ajuda num banco de leite e foi exatamente desse aqui, da nossa Fiocruz, que é um centro de referência de amamentação no Brasil. O banco de leite ele tem 2 áreas, uma que é a assistência, ou seja, o assistir, o apoiar a mulher, que seria as dúvidas, a pega, problemas que a mãe tem. Não tenho certeza se eu estou amamentando corretamente, ela pode buscar o banco de leite. E a área de produto, que é realmente cuidar do leite humano para oferecer um leite com garantia para esses bebês que precisam. Muitas das vezes a gente ouve mães que falam, eu tenho tanto leite que eu jogo fora. Não jogue fora, doe para um prematuro que esteja necessitando. Passado esse caos, né? Passado esses 3 primeiros meses muito difíceis pra gente, pra nossa família, eu tinha esse desejo e acho que até pela dificuldade, pelo apoio que eu consegui também, aí eu passei a doar leite, eu doei leite mais ou menos dos 3 aos 8, 9 meses do João. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. O João hoje é uma criança muito esperta, ainda gosta muito de mamar. Acho que o nosso próximo desafio é pensar esse desmame de uma forma gradual e respeitosa. E eu acho que ele é uma criança feliz, assim, acho que valeu a pena.
Estamos de volta conversando sobre a amamentação. Com a gente aqui no estúdio a Silvia Lopes, psicóloga e doutora em ciências do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. A Sandra Manoeli, mãe do Israel, de 3 meses. E a Aline Sudo, fonoaudióloga e representante da ONG Amigas do Peito. Gente, a matéria traz um monte de elemento aqui para a nossa conversa, né? No caso, Sandra, ali um pai super presente, como a gente falou no final como eu comentei, né, no final do primeiro bloco, você ficou sozinha com seu bebê e esse puerpério, sem esse apoio é super complicado. Como é que você está vivenciando isso e em que momento você sente mais falta disso para a amamentação? Então, o início foi muito tenso, porque você não tem com quem compartilhar e até fazer uma pergunta, você acha que está funcionando, você acha que está dando certo? Isso é muito difícil. Então, eu recorria muito à internet, eu acho que é o que a gente faz hoje em dia, né? E aí, às vezes, já achava coisa que não era legal, tentava filtrar. Essa questão do companheiro, do acompanhante, claro que impacta. Você está sensível. Eu comecei a melhorar agora. Ele está com 3 meses, então eu estou sentindo que os hormônios baixaram. Eu voltei a fazer academia. Então, assim, a minha vida voltou. Eu estou sentindo que tem vida depois da maternidade e tem vida depois do parto, tem vida depois do iniciar a amamentação, que é um processo difícil, sim. Como eu falei anteriormente, é uma pessoa diferente. Você não conhece ele não te conhece. Então, os olhares, eu fico tentando captar o olhar. O que ele quer agora? Será que ele não quer? Será que eu posso insistir? Aí ele rejeita, aí, enfim. Daqui a pouco, até pelo tipo de choro, ela vai estar sabendo o que Israel... Eu comecei. Né? Agora eu já falo, esse chorinho aí é manha. Não, agora ele tá com fome. E tem aquele momento que ele tá mamando e olha para você e se dá conta que você e o peito são a mesma pessoa. Esse momento também é fantástico. Sim, maravilhoso. Para do nada, aí afasta, enfim. Então, assim, acho que agora, a partir dos 3 meses ele começa a descobrir que ele é ele, você, né? Porque ele fica olhando ao redor, enfim, já não é aquela coisa muito... Ele era muito para dentro, ele era uma coisa assim muito... Agora não, agora ele já se expande, tipo, o que está acontecendo? Aí, então, eu tenho que diminuir o som, eu tenho que diminuir a luz. No final das contas, você se adaptou, né, Sandra? A mulher tem que se adaptar a esse momento, isso é muito comum, A gente não tem o luxo de falar assim, eu não quero. A gente tem que aceitar e tem que procurar achar recursos de tornar aquilo ali uma experiência positiva, tanto para mim quanto para ele, porque aquilo vai significar para ele muito através do tempo, de alguma forma, tem aquela significação da maternidade para o homem, para a criança, enfim. Então, eu estou tentando, eu acho que, é claro que eu estou falhando em várias coisas, é normal, mas assim, acho que toda mãe, ela dá o máximo, ela tenta o máximo, a gente pode não estar fazendo o melhor para a sociedade, ou de repente o melhor para uma outra pessoa, mas aquele ali é o meu melhor, é o meu 100%, eu estou colocando o meu 100% ali. E aí, enfim, tem as noites acordadas, que eu acho que faz parte, eu procuro ficar falando para mim mesmo o tempo todo. É uma fase. É uma fase. Vamos dizer para ela que é uma fase, a mãe de primeira viagem aqui. Agora, e esse momento, eu acho que até toda essa dificuldade acaba trazendo um vínculo afetivo super intenso, né, Aline? Assim, qual é a importância da amamentação para esse vínculo que vai durar a vida toda? Quando a criança amamenta, na verdade, o início é uma simbiose, é isso que a Sandra estava falando, né? Assim, o bebê é um parasitinho ali que não entende que a mãe é um outro ser. Com 3 meses ele fica fofoqueiro, que ele começa a mamar. E é do nada, de um dia para o outro. Fica assim, você não fazia nada, agora você se mexe? Exatamente. Ele adquire assim, logo a fofoca. E essa relação acaba se estabelecendo. Você tem algumas frentes que dizem que criança mamando muito tempo fica dependente. E aí, como mulher, como mãe, como profissional, não é o que eu vejo. Uma criança que mama no peito, ela pode mamar no peito prolongadamente, mas se ela tem uma relação bacana, que eu acho que o segredo está aí. A amamentação é bacana, mas ela é bacana se ela tem uma mulher que topa que isso seja bacana. Se você tem essa relação bacana, uma relação saudável, inclusive dos limites, né, os limites possíveis, os limites viáveis ao longo desse período de amamentação, você realmente estabelece um vínculo bem bacana. Porque a gente viu ali no caso da Paula uma questão que é super importante, que o próprio bebê tinha uma dificuldade para amamentar, né? Exatamente. Agora, Silvia, você participou, você trabalhou com grupos de mulheres, grupos de conversas no IFF. Como é que foi essa experiência? O que você viu? O que te chamava a atenção nessa troca? Muitas vezes essas mães, a gente trabalhava um pouco, municiava ela de informações para ela tomar uma decisão consciente em relação à amamentação. Percebia muitas vezes que
a urgência delas, às vezes, porque a gente associa muito parto com dor, e de focar como é que vai ser o meu trabalho de parto. E a amamentação, como a gente culturalmente tem aquela ideia de que ela vai ser simples, fácil, espontânea, muitas vezes elas traziam para a gente isso. Quase a gente não fala sobre a amamentação, que é a etapa a seguir do parto. E que muitas vezes traz dificuldades para essa mulher. E não está nas capas de revista, né, E Silvia? sempre tem aquela foto da mulher feliz Glamour. amamentando. Só que muitas Linda, vezes tem o componente, que é um componente que atrapalha muito na amamentação, quando ela se torna desconfortável. Então, esse componente de dor, quando a gente recebe uma mãe que está com uma dificuldade de amamentação relacionada a esse componente de dor, uma mastite, um trauma mamilar, ou então quando ela vê aquele bebê que não está ganhando um ganho ponderal suficiente que a tranquilize, essas mulheres elas ficam muito apreensivas porque elas percebem que esse processo talvez esteja precisando ser olhado de uma maneira diferente. Então, o que eu acho interessante na matéria dessa família é que, de fato, aquele encontro daquele núcleo familiar foi ímpar. E isso que é importante no trabalho de orientação da amamentação, a gente vê a singularidade daquele encontro, qual é a demanda que aquela família precisa ser atendida, então ela tem que ser muito escutada, e a gente está ali para acolher e tentar ajudar na superação daquela dificuldade. Dentro das possibilidades de cada um, né? Como a Sandra tem disse uma aqui, ideia, as essa limitações. coisa da dor que a Silvia está colocando, tem uma ideia que é cultural, que é mítica, de que não dói, sangra nos primeiros dias, mas você tem que dar assim Tem que sofrer, mesmo. maternidade é uma coisa sofrimento. assim, mártir. Gente, não é isso. Amamentar não tem que doer. E a gente tem ouvido muito ultimamente, as mulheres estão parindo, né? Cada vez mais, parto normal está crescendo. E eu ouço todo dia assim, parir é mole, amamentar não está dando. E assim, como assim, gente? Porque envolve muita coisa, né? Não só esse Envolve momento da muita amamentação, né? coisa. Eu não me senti muito mãe antes de amamentar, de fato. Ainda mais porque ele estava na UTI e eu não tinha contato físico, né? Então, assim, quando eu coloquei ele no colo, que eu senti ele sugar, de verdade. Que você sente, né, aquela coisa. Aí aí pra mim foi uma plenitude. Ali é uma experiência própria, eu me senti mãe. Eu falei, nossa, eu tô alimentando uma pessoa e ela tá vivendo porque eu tô dando leite pra ela. Então, assim, ali foi assim, realmente, incrível, né? eu entendi, eu falei, gente, esse negócio é incrível mesmo. É porque você ouve falar, você não consegue alcançar. Então, por mais que você leia, eu li muito, eu via tutorial, eu lia livros, enfim, eu degustava muita coisa, mas eu só senti quando eu senti a pegada e senti realmente o leitinho saindo e ele olhando pra mim, assim, aquele olhar, enfim, que a gente romantiza, mas é só vivendo mesmo pra gente ter essa experiência. Então, quando eu percebi que ele estava sendo alimentado de fato, que a coisa começou a fluir, nossa, ali eu comecei a ficar feliz. Realmente, eu acho que até a questão disso me fez um posicionamento de como mulher, assim, agora eu posso começar a voltar à minha vida, porque eu comecei a eliminar um problema que era eu não conseguir alimentar ele de fato, porque eu tinha que estar com complemento porque não funcionava a amamentação. Agora sim, agora a gente foi, ele prefere mais sempre o peito, difícil agora entrar com complemento, mas aí eu comecei a voltar à minha identidade. Eu falei, ok, ainda mais que eu sou sozinha, eu tenho que começar também a desapegar um pouquinho. Agora, ele tá com a babá agora, eu tô, né, voltando ao processo. Então, assim, voltei à academia super arrasada, com um monte de pena e achando assim, nossa, não sou uma mãe legal, ele só tem 2 meses, eu tô na academia, não posso. Aí eu ligava pra babá, 15 minutos na academia, eu liguei pra ela, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem. Tá, gente, para com isso. Mas acho que a questão da amamentação também te dá um vínculo muito forte. Quando eu comecei a amamentar, eu vigiava e ficava do lado, tipo, chocando mesmo, né? Eu não queria sair do lado. É exatamente isso, né? É uma forma de chocar, né? O meio da mulher também está ali alimentando essa relação. Eu tenho que ir finalizando o programa, eu queria trazer da Aline e da Silvia uma rápida palavra para quem está chegando nesse momento ou quem já está amamentando. Uma sugestão, Aline. A teoria não funciona. Na prática é completamente diferente. Então, ao primeiro sinal de dor, dificuldade, busque ajuda. Se não receber ajuda, procure outra e outra e outra,
porque em algum momento a ajuda qualificada vai chegar. Que ótima dica. E você, Silvia? Eu também ia reforçar isso, que diante da dificuldade, contem com a gente. Busquem o apoio, a gente está sempre aberto a esse acolhimento, que é fundamental para você realizar o teu desejo. Você quer amamentar, você pode conseguir, e diante de alguma dificuldade inicial, conte com a gente. A Rede de Banco de Leite está à disposição dessas famílias para ajudá-los nesse processo de estabelecimento da amamentação. Gente, muito obrigada. O tempo é curto para um tema tão, enfim, cheio de possibilidades e questões para serem colocadas. A gente só pincelou, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Que agradeço. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, a internet ou um dos nossos canais parceiros. Se você quiser doar leite materno, entre em contato com a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano pelo site redeblh.fiocruz.br. Empatia faz bem à saúde. E não se esquece que esse programa já está disponível online pelo site do Canal Saúde e na nossa página no Facebook. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!